A nossa leitura bíblica de hoje, que é o texto base do nosso estudo, está aí em Marcos 16, versículos 15 ao versículo 20, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 até o versículo 47. Vamos ver então. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Então, nessa primeira parte, nós vemos aí a comissão, a grande comissão. Jesus dizendo: ide, não é um pedido que ele está fazendo, ele está dando uma ordem. Ide é imperativo, esse verbo aí está no imperativo. Então, ide. São 3 letras, né, que a gente sempre diz assim. Ide significa ide depressa a evangelizar. Então, ide. Então, vai. Toda pessoa, todo crente deve ir, deve levar a mensagem, deve compartilhar Cristo com outras pessoas, deve compartilhar a sua fé, a sua salvação com outras pessoas. Todos foram chamados para levar essa palavra, levar essa doutrina, levar esse conhecimento de Cristo às outras pessoas. Compartilhar essa fé, essa nova vida com alguém. Então é dever de todo crente evangelizar, ganhar almas. Por que nós somos salvos? Qual o motivo? Porque Deus olhou para nós e nos salvou. Por quê? Porque Ele tem um objetivo através da nossa vida: a salvação das pessoas. Então Deus olhou para nós: eu não sei pregar. Então você serve para fazer a obra de Deus. Eu não sei ensinar. Você serve então para fazer a obra de Deus. Eu não sei nada da Bíblia. Então você serve. Por quê? Deus chama pessoas que não são para confundir as que são. Deus chama as pessoas e Ele é que vai capacitar essas pessoas. Nós estamos fazendo parte de um reino espiritual, não é material. Então não é porque a pessoa é inteligente ou porque a pessoa tem diplomas que vai ser chamado, que vai ser uma pessoa que vai fazer uma obra para Deus, uma grandiosa obra para Deus. Não. Deus chama e Ele capacita. Pode uma pessoa, às vezes, nunca frequentar uma escola e ser um ótimo evangelista. O melhor, o ideal é evidente, que a pessoa frequente uma escola teológica, que aprenda. Ela vai abrir mais a mente da pessoa, vai aprender muito mais. Mas pode também a pessoa nunca frequentar a escola e ser um excelente evangelista. Por quê? Porque existe a Bíblia. E a pessoa estudando a Bíblia, orando muito, estudando muito a Bíblia, jejuando, se dedicando, vai aprender. E olha, a maioria das pessoas que mais ganham almas são aquelas pessoas que se dedicam a estudar sistematicamente a palavra de Deus e a orarem muito, com jejuns. Então veja bem, principal no reino de Deus, nós estamos falando de coisas espirituais, não é um conhecimento humano. Hoje nós estamos vivendo uma época difícil que as pessoas priorizam o conhecimento humano em detrimento do conhecimento espiritual. Então a pessoa conhece muito a respeito de Deus, a respeito da letra, mas tem muito pouco conhecimento desse Deus que ordenou a escritura da Bíblia, que inspirou a escritura da Bíblia. Desse Deus que ele fala sobre ele. Ele quase não conhece nada, não tem intimidade com esse Deus. É uma pessoa que quase não ora,
essa pessoa não tem um conhecimento que deveria ter do Deus que ele fala sobre ele. Então é preciso muita oração, muito estudo da palavra de Deus, e é preciso dominar a carne com o jejum. O jejum prepara a nós, nosso corpo, para receber melhor as coisas espirituais, para aproveitar melhor as coisas espirituais. E também o jejum serve para que você, ao enfraquecer a carne, você fique mais forte espiritualmente, tenha mais ânimo para fazer a obra de Deus, coragem, intrepidez para pregar a palavra de Deus, para ensinar, para evangelizar, para enfrentar o reino de Satanás. Então é muito importante também o jejum. Então vamos ver que Jesus diz: ide então. Fazer o quê? Pregai o evangelho. Você vai pregar o quê? Então, o evangelho é uma boa notícia. Você apresenta ao pecador a solução para a sua situação. Você apresenta ao pecador a solução para o seu pecado. Então você vai apresentar a salvação através de Jesus Cristo. Então, quando você pregar esse evangelho, a pessoa vai, de repente, perceber, ela vai ser convencida pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Ela vai perceber a sua situação e vai desejar ficar livre dessa situação. E você apresenta, então, a solução. Tem muita gente que apresenta só o pecado. Convence a pessoa que ele é pecador. Convence que ele vai até para o inferno se estiver do jeito que está. Mas esquece de apresentar a solução para isso. Tem solução. Não precisa a pessoa ir para o inferno. Não precisa ninguém ser condenado. Então apresente a solução. A solução é Jesus. Então existe solução para qualquer tipo de pessoa. Ah, é aidético? Tem solução. Ah, a pessoa vive no crack, nas drogas? Tem solução. Qualquer tipo de coisa. É um bêbado? Tem solução. A família está toda desmanchada? Tem solução. Está desempregado? Tem solução. Então, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de situação, qualquer tipo de pessoa, tem solução para essa pessoa. E a solução é Jesus Cristo. Então nós temos que apresentar a solução. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, levando sobre ele nossas enfermidades, levando sobre ele os nossos pecados. E o próprio Jesus diz: olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse é o Evangelho. Você precisa pregar o Evangelho. Agora, quem você vai pregar? Então Jesus está dizendo a toda criatura. E pessoas de toda raça, de toda a tribo, de toda a nação, de toda a etnia. E Jesus então diz: o que acontece com aquele que crer? Então, quem crer e for batizado, ou seja, quem crer e aceitar fazer publicamente uma confissão de fé, quem crer e publicamente ele reconhecer que era um pecador e que precisa de um Salvador, né? Então o batismo aí significa exatamente isso. Publicamente a pessoa ser reconhecido como filho de Deus, cristão. Olha, Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas ele diz: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então veja bem que é uma confissão pública o batismo. Então Jesus diz: quem crê, quando ouvir o Evangelho, crê e for batizado. E esse batismo aqui, existem dois tipos de batismo. Existe o batismo nas águas, que é uma confissão pública da sua fé, ele externamente, essa pessoa está externamente, então publicamente,
confessando a sua fé e dizendo que quer fazer parte do corpo de Cristo na terra, quer fazer parte da igreja. E existe o batismo com o Espírito Santo, que é o quê? É uma confirmação espiritual de Deus. Agora, veja bem, a pessoa agora está sendo confirmada por Deus de que realmente ela creu em Deus, creu em Jesus e que agora está em comunhão com o Espírito Santo e que realmente essa pessoa tem a intenção de ganhar almas, porque o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para que você pregue e ganhe almas. Então veja bem, o batismo com o Espírito Santo é uma confirmação também externa. Por quê? Porque traz um sinal junto, que é o falar em línguas. Como é que eu sei que alguém foi batizado com o Espírito Santo? Quando ele fala em línguas. Então é uma confirmação de Deus. Agora não é mais o homem confirmando perante testemunhas a sua fé. Mas agora é Deus confirmando a fé que essa pessoa tem. Então são dois batismos. E todo crente deve passar por esses dois batismos aí. Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. Então Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Então aqui, a maioria dos estudiosos dizem que aqui implica só o batismo nas águas, né? Mas existe o batismo com o Espírito Santo, que é necessário, tanto quanto o batismo nas águas. E será salvo aqui, não tem nada a ver com batismo nas águas, nem batismo com o Espírito Santo. Isso aqui está separado, ó, e será salvo. Então, é separado. Então, creu no Evangelho, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, está salvo. Por quê? Nós podemos dizer isso. Porque o ladrão na cruz foi salvo, mas ele não desceu da cruz para ser batizado nas águas. Alguém está doente no hospital, à beira da morte, ou em qualquer outro lugar, e você ora por ele, a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele não vai ser batizado nas águas, mas está salvo. Então esse será salvo aqui não depende do batismo para ser salvo. Depende de se arrepender dos seus pecados, confessando a Jesus como Senhor e Salvador. Crendo que Jesus então morreu na cruz por nós e ressuscitou. Como Paulo diz em Romanos 10. Se confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então a condição para ser salvo é confessar o pecado, se arrepender do pecado e aceitar, crer que Jesus, o Filho de Deus, veio dar a vida por nós na cruz do Calvário, mas ele morreu por nós e ressuscitou depois. Então é preciso crer nessa ressurreição. Por quê? Porque Paulo diz, olha, a mais miserável fé que existe é aquela que a pessoa acredita no Salvador Jesus, mas não acredita que ele ressuscitou. Porque a pessoa não acredita que vai ressuscitar depois também. Então a pessoa não tem esperança no futuro. É uma fé sem graça essa, sem esperança nenhuma. Então Jesus aqui adverte, e quem não crê, quem ouviu o Evangelho não crê. Então Jesus diz bem claro, será condenado, porque não creu no Filho de Deus, não creu na mensagem do Evangelho, não abriu o seu coração para Deus, não se deixou convencer pelo Espírito Santo. Antes, enfrentou o Espírito Santo, enfrentou a salvação, recusou a salvação. Então, enquanto a pessoa está viva, ela vai ouvir o Evangelho várias vezes, vai ter chance, né? O problema é morrer. O problema é que ninguém sabe o dia que vai morrer. E também ninguém sabe o dia do arrebatamento. De repente Jesus vem e leva a igreja. A pessoa que disse, um dia, quem sabe, aí pronto, perdeu. A pessoa ouviu o Evangelho, sentiu o desejo de entregar sua vida para Deus, faça imediatamente. Então a Bíblia diz, hoje, se ouvis a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações.